Bom, com a intenção de a gente achar as raízes dessa tremenda crise brasileira. Presidente, como é que o senhor explica que depois de 14 anos de governo do PT, os 5 brasileiros mais ricos acumulassem, como acumulam hoje ainda, o que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres? Números oficiais. O desemprego chegou perto de 12% ao fim desses 14 anos, explodiu o endividamento das famílias, enfim. E é isso que o senhor deseja repetir, se tiver a aventura de presidir novamente o Brasil? Ô, Ciro, você poderia começar a fazer essa pergunta de outra forma. Você deveria perguntar para mim como é que no governo do PT os mais pobres tiveram 80% de aumento real na sua renda, enquanto os ricos tiveram só 20%. Você poderia perguntar como é que nós geramos 22 milhões de empregos. Você poderia perguntar como é que nós aumentamos o salário mínimo em 77% no período que eu fui presidente da República. Você poderia perguntar por que nós fizemos reforma agrária e colocamos 52 milhões de hectares de terra à disposição no período que eu fui presidente da República. 52 milhões de hectares de terra à disposição do assentamento que participava do governo. Mas, de novo, o senhor pega os 14 anos, separa um pedacinho e esquece o resultado final. São números oficiais. O senhor concentrou na mão, o PT concentrou na mão de 85% das transações financeiras na mão de 5 bancos, transações financeiras na mão de 5 bancos, impôs a maior taxa de juros do planeta Terra, o que destruiu a economia popular, 6 milhões de empresas estão no Serasa, e arrebentou o crédito das famílias. Quando acabou o período do PT, 63 milhões e 400 mil famílias estavam humilhadas no SPC e no Serasa. A grande questão é, ficar falseando um período do tempo e não prestar contas gerou a tragédia do Bolsonaro. Porque se fosse verdade essa montanha de coisas boas, por que o Bolsonaro, essa tragédia que aconteceu com o Brasil, foi eleito depois do PT? Eu estou achando você nervoso. O governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha. Dezenas de delatores devolveram 6 bilhões de reais para pegar uma pena menor. Ou seja, nós não podemos continuar num país da roubalheira. E eu acabei com a mamata. Obrigado, candidato Bolsonaro. E Kelman, durante a fala do candidato Bolsonaro, o candidato Lula pediu o direito de resposta, foi concedido. Candidato Bolsonaro, o seu microfone está fechado porque não é sua vez de falar. Que num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo, ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele precisava se olhar no espelho. Isso não foi eu que disse, não, isso é a CPI que está dizendo. O que foi eu oferecer no microfone? Você se comporta com o presidente, respeite quem está assistindo, não minta. Não minta quem fez um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. A sua vice, há algum tempo, vem falando e ontem falou novamente que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio? Primeiro que eu confio em não ser trazida o candidato do PT, que segundo o senhor é envolvido, que está aqui. Porque não pergunta para o candidato Lula sobre esse assunto. Quanto ao decreto do senhor ex-presidente Lula, que ele diz que eu assinei, eu desafio ele a mostrar que decreto é esse que eu baixei e decretei sigilo em 100 anos em certas questões familiares. Duvido ele apresentar isso. Então, um mentiroso quanto mais, que merece... Duvido ele apresentar isso. Então, um mentiroso quanto mais, que merece, no meu entender, ser questionado aqui. Tempo, candidato. Por favor, agora é a palavra... Mônica, eu estou incomodado de pedir toda hora o direito de resposta, mas é que não é possível conviver com alguém com a cara de pau. Do presidente não é possível. Primeiro, o Celso Daniel era meu amigo. O Celso Daniel era o melhor gestor público que esse país teve. Ele foi chamado da prefeitura para coordenar o meu programa de governo de 2002. O TST acaba de tirar do ar o site das mentiras mentirosas da sua família, que estava hoje... O TST acaba de tirar do ar o site das mentiras mentirosas da sua família, que estava hoje... Decretei o sigilo da minha família. Qual o decreto? Me dá um número do decreto. Fala que eu atrasei compra de vacina. Nenhum país no mundo comprou vacina em 2020. Para de mentir. Quando se fala em fome, eu dei R$600 de Auxílio Brasil. Você dava pouca coisa para os mais pobres.
usava esses mais pobres como massa de manobra para ganhar votos. Quando se fala em devolver 6 bilhões que os delatores devolveram, foi de roubalheira do seu governo. Só a Petrobras, o endividamento foi 900 bilhões de reais no seu governo. Isso daria para fazer 60 vezes a transposição do São Francisco. Tu foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. E o processo deixou de existir porque você tinha um amiguinho no Supremo Tribunal Federal que disse que você tem que ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Bem se vê que, depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou um emprego de cabo eleitoral. Nós temos um candidato cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. Por favor, o candidato O senhor, Padre por favor, Kelman... me deixa responder, me devolve, por favor. Mantenha-se em silêncio. Do candidato Jair Bolsonaro, que, por sua vez, é Você é candidato... cabo de Lula, que é de esquerda. Candidato, o senhor não deve interromper a outra candidata que está falando e o seu... Quando o nosso candidato vem aqui e diz para apresentar vacina, eu vou lembrar alguns escândalos. Imóveis, 51 imóveis, mansão de 6 milhões. Tempo, a candidato. Jardinha de Queiroz. Seu tempo está esgotado. Da Tereza Cristina, que tirou tua vaga do Senado Federal por Mato Grosso do Sul. É impressionante, mente tanto que acredita na própria mentira. Mas vamos lá, o mundo virou as costas para o Brasil. A falta de chuva em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul está fazendo com que a gente produza menos e a comida chegue mais cara na sua mesa. Eu, eleita presidente da República, desmatamento ilegal zero. Então a falta de chuva é responsabilidade minha. Parabéns. Sobre imposto único, eu vi que o senhor não estudou. O senhor está parecendo mais o seu candidato, que é nem estuda e nem trabalha, o senhor não estudou. E dizer mais, não deu extrema-unção porque o senhor é um padre de festa junina. Não existe padre de festa. O senhor, por favor, se mantenha calado. Por favor, candidato, o seu tempo já está esgotado. Infelizmente, o Brasil tem costume desse roubo mais fácil, é péssimo. Por isso que eu peço a você para votar no presidente do Novo, porque lá não tem roubo e a gente faz. Não tem roubo e a gente faz. É assim que se faz política. Está na hora de moralizar a política no Brasil. Chega mais do mesmo. Realmente criando emprego no Brasil. A previsão é nós criarmos esse ano, o Brasil criar 3 milhões de novos empregos. Qual a sua preocupação se o governo cair na mão da esquerda? Aconteceria o mesmo que está acontecendo em outros países da América do Sul, onde o caos tem se feito presente? Bom, seria um desastre, né, Bolsonaro? A esquerda voltar ao poder, nós já sabemos. É mais Estado intervindo na economia, prejudicando o mercado, separando o Brasil das cadeias globais de valor no mercado, separando o Brasil das cadeias globais de valor, ou seja, é tudo o que nós não queremos. Para a pergunta. Vários de seus comparsas foram presos e disseram que você era o chefe do maior esquema de roubo e de corrupção da história mundial. Renato Duque Palocci, roubo e de corrupção do povo brasileiro. Explique para o povo por que tanta gente próxima do roubo e de corrupção. Primeira coisa, a corrupção nesse país tem 2 formas de aparecer. Você não foi investigada. Candidato Lula, um minuto, por favor. Da história mundial. Do debate, só um minutinho, candidato Lula. Eu vou conceder ao senhor o tempo. Candidato Kelman, eu não consigo entender. Eu já falei algumas vezes. O senhor compreendeu que tem regras o debate, o senhor concordou com elas e que basta cumpri-las? Foram presos e disseram que você era o chefe do maior esquema de roubo e de corrupção do... Aguardar. O senhor vai ter direito à réplica. É assim que funciona. Por favor, em respeito ao público, candidato. Por favor, candidato Lula, o senhor pode recomeçar. Renato Duque Palocci. Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui, porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito. Presos e disseram que você era o chefe do maior esquema de roubo e de corrupção do... Enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir um intervalo, senhores, ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao debate.